para nos surpreender. Alguém crê nisso? E sabe o que é melhor? Para você que não crê nisso, fica mais fácil de Deus surpreender você. Baixas expectativas não significam que Deus vai deixar de ser o que Ele é, porque eu espero que Ele faça menos do que Ele normalmente faz. Deus não é do tamanho da minha fé, mas o que eu vou viver faz com que eu tenha uma experiência que é proporcional ao que Deus está sempre pronto para fazer. André, eu não entendi, ficou confuso, eu vou te explicar. Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que cura enfermos, é o Deus que liberta cativos, é o Deus que provê no tempo da crise, é o Deus que prospera mesmo quando todo mundo diz que não. Isso é quem Ele é. Agora eu vou acessar do quanto Ele pode e do que Ele é, à medida que eu tenho expectativa que Ele faça. Uma igreja com uma expectativa natural não consegue experimentar os feitos de um Deus sobrenatural. Irmão, eu já tive a oportunidade de pregar em várias igrejas e eu já entrei em igrejas que me constrangeram pela fome, e eu já preguei em igrejas que me constrangeram pela ausência dela. Teve igrejas que eu já saí de lá perguntando por que me trouxeram aqui. Porque do início ao final do culto não existe uma expectativa, nem uma fome para que Deus faça. Irmão, se a gente se reunir sem fome para que Deus faça, não tem nem sentido a gente se reunir. Fique em casa, coloca um documentário ou qualquer coisa do tipo, vai ter o mesmo nível de manifestação da presença que um auditório cheio de pessoas que creem em Jesus, mas não se movem como se crescem. A gente já falou sobre isso, as bases de um ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É alguém que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Como assim, André? Eu creio que Deus cura, mas quando a doença chega, eu me porto como se Ele não existisse. Eu creio que Deus provê, mas quando a crise financeira chega, eu me porto exatamente como alguém que se porta como se Ele não existisse. Qual o sentido, irmão, de uma crise financeira trazer na minha casa um desespero que é similar ao que acontece numa casa que não crê no Deus que eu creio? Qual é o sentido de uma doença trazer sobre a minha casa uma instabilidade que é similar, ou às vezes maior, do que traria numa casa que tem pessoas que não creem no Deus que eu creio? Uma história. A cova dos leões era um cenário. Homens foram estraçalhados ali. Alguns viram leões fazerem jejum porque estavam ali. Fornalhas, irmão, estava tão aquecida que os soldados que levaram aqueles homens até aquele lugar foram queimados pela potência daquele fogo, aquecida várias vezes mais. Mas aqueles que confiaram no Senhor dançaram com Ele no meio do fogo. O fogo não é o problema, o fogo é o cenário. Os leões não são o problema, os leões são o cenário. Os gigantes não são o problema, os gigantes são o cenário. Você está comigo? São o cenário. Já preguei sobre isso. Se alguém não ouviu, guarda essa chave. Essa chave pode sustentar o teu coração com esperança no meio de uma crise. Os gigantes e os problemas não são um problema. Os gigantes e o problema são só a plateia. O gigante viu, guarda isso, irmão. O gigante viu um exército inteiro recuar quando ele apareceu, mas ele não viu o que aconteceu depois que Davi chegou. Por quê? Porque a chegada de Davi foi o final da história dele. Ninguém perguntou para o gigante o que aconteceu. Davi se posicionou. That's it. Tem gigantes que ainda não saíram porque a gente ainda não se posicionou. Aquele gigante gritava: existe alguém no meio desse exército capaz de me enfrentar? A voz dele ecoava, era ouvida, todos sabiam quem ele era. Mas depois que Davi chegou, aquela voz foi calada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem vozes que não têm se calado contra você, porque alguns posicionamentos que você precisaria ter, você ainda não teve. Você acha que não tem vozes que vêm contra o nosso ministério, contra a nossa vida, contra a nossa história? Você acha que não tem momentos em que, se a gente der uma brecha, o desânimo entra? Você acha que não tem momentos em que o cansaço tenta parar? Você acha que é sempre fácil? Não, irmão, não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. E a verdade é que quanto mais a gente cresce, maior ficam os desafios, as tempestades, mais quente ficam as fornalhas. Mas a gente está diferente.
O André de 15 anos atrás é diferente do André de hoje. Você é diferente de você daqui a 10 anos. Alguém está comigo? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje é... Quantos aqui receberam uma palavra de Deus? Levanta a mão. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Isso. Uau. Quem aqui já ouviu mais de 2 vezes a mesma palavra? Levanta a sua mão, me deixa te ver. Quem aqui já ouviu várias vezes a mesma palavra? Deus toda hora te lembra de algo. Quando Deus te fala algo, Ele te direciona. Quando Deus te lembra algo, Ele confirma. Mas se Deus está dizendo várias vezes a mesma coisa, é porque provavelmente já era para você estar vivendo o que você ouviu. Tem pessoas que falam: pastor, eu já ouvi isso várias vezes. A minha pergunta é: tá, e aí? O que você vai fazer com o que você recebeu? Pastor, Deus já me disse várias vezes que Ele tem um chamado incrível para mim. E o que você está esperando? Não, eu só estou esperando o tempo, a política, só estou esperando o cenário, a estação. Não, irmão. Se Deus te disse algo, você não precisa esperar mais nada. Comece a se mover debaixo de uma palavra. Se Deus te chamou para libertar, já começa a caminhar como um libertador. Se Deus te chamou para governar, começa a caminhar como um governador. Se Deus te chamou para inspirar, começa a caminhar como um líder. Se Deus te chamou para guerrear, começa a caminhar como um guerreiro. Se Deus te chamou para fazer algo, irmão, creia, para os céus já é uma realidade. Isso não vai começar, isso já começou. Declare com autoridade, levante suas mãos, me ajuda a pregar. Diga com autoridade, diga: Pai, eu creio. Se o Senhor disse que vai fazer, diga: nos céus, o Senhor já fez. Se o Senhor disse que vai começar, diga: nos céus, eu creio, já começou. Se o Senhor disse que vai me dar, diga: nos céus, eu creio, o Senhor já me deu. Bill Johnson diz que a fé nada mais é do que nos apossarmos das realidades dos céus e colidimos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Irmãos, eu falo um pouco sobre isso para não parecer vitimismo, mas deixa eu compartilhar algo do seu pastor. Seu pastor já sonhou com um avivamento, precisando de dinheiro para comprar comida e com conta de luz cortada. Seu pastor já sonhou com uma palavra profética para nações, quando muitas coisas em casa faltavam. Meu cunhado esteve aqui esses dias, eles ficaram um mês aqui, e um dos cultos ele virou para mim chorando. Ele falou: cara, eu lembro como era o teu quartinho, eu lembro, olha o que Deus está fazendo. Eu falei: Marquinhos, é surreal, não é? Ele falou: mas você já sabia disso, cara, você já cria nisso. Ele lembrou de um quartinho que eu tinha. Quando a Cécia nasceu, a gente morava numa casa e eu peguei o quartinho de passar roupa e fiz dali o meu lugar de sonhar com Deus. Eu tirei a tábua de passar roupa, botei uma prateleira. Gente, eu vou falar diante de Deus, sem exagero, era tão pequeno que o ventilador tinha que ficar do lado de fora, porque se ficasse do lado de dentro não cabia eu. Eu deixava um ventilador com a porta semi-aberta, e ali eu sonhei tantas coisas que a gente está vivendo como família. Tantas coisas. Deus me dava sonhos, palavras, projetos. Eu lembro que eu fazia o escopo de projetos. Eu lembro que a gente sonhava com algo que Deus faria. Eu lembro que a gente sonhava com uma palavra para tocar uma geração, para liderar um movimento que ia tocar nações. Eu lembro que Deus deu tantas palavras. E às vezes a gente limita o que Deus pode fazer, aquilo que a gente está vivendo, irmão. Deus é Deus. José dorme como um presidiário, na noite seguinte ele dorme como um governador. Deus pode mudar a sua história da noite para o dia, porque para Deus 1000 dias passam no piscar de olhos. A gente precisa de tempo, a gente precisa de tempo. Existe uma palavra que ela já foi tantas vezes pregada, e eu até entendo que talvez tenha um sentido quase lúdico ou inspirador, mas eu acho que fundamentalmente ela não é uma verdade. Tem gente que diz que Deus não está demorando, Deus só está caprichando.
Deus não precisa de tempo para caprichar. Não é como um chefe que está na cozinha dizendo, já está quase saindo, me dá só mais um pouco de tempo. Eu estou quase finalizando, espera só um pouco, está chegando. Não. O tempo que leva entre a promessa que Deus te fez e o cumprimento dela não tem a ver com o tempo que Deus precisa para fazer. Tem a ver com quanto tempo você precisa para estar pronto para receber. Deixa eu ter uma palavra, você está pronto, você vai receber. Bom, olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Se Deus comunicou algo, Deus está te direcionando. Se Deus te confirmou algo, Deus está te relembrando. Mas se todas as vezes Deus te lembra da mesma palavra, pode ser um sinal que você ainda não começou a se mover. Pastor, tem 10 anos que Deus fala comigo. Uau, eu fui numa reunião de oração, a mulher falou algo que eu ouço desde criança. Pastor, eu abri a Bíblia, Deus falou comigo algo que eu ouço já nos últimos 10 anos. Toda a conferência que eu vou, parece que Deus me caça e me entrega essa palavra. Irmão, é muito provável que Deus esteja aguardando, e eu boto entre aspas, ansiosamente um posicionamento seu. Não é uma glória Deus falar várias vezes sobre a mesma coisa. Pode ser um red flag, pode ser um alerta. Como se ele falasse, filho, eu já te disse, mas eu vou te lembrar, porque eu te amo. É isso que eu tenho para você e para os seus filhos, é isso que eu tenho para você e para a sua casa, é isso que eu tenho para você e para a sua família, é isso que eu tenho para você e para o seu chamado. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Levante suas mãos, me ajude a profetizar, diga, Pai, os meus ouvidos estão abertos para ouvir os céus. Diga, eu estou pronto para me mover debaixo dessa palavra. Eu declaro, nada nos céus ou na terra, diga, nada debaixo da terra vai me impedir de viver o cumprimento das suas promessas. Por isso hoje eu declaro toda a resistência, cansaço, apatia, distração, todo atalho, toda porta que não é de Deus, todo sonho que não é de Deus, diga, eu abro mão agora em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Quem está recebendo algo de Deus essa noite? Ouvir de Deus várias vezes não é algo bom. A próxima chave que eu quero compartilhar é sobre o desafio da gente entender que uma palavra profética é boa, mas ela é uma palavra. A realidade sempre é superior ao que foi prometido. A promessa de Deus é uma garantia. Promessa significa também garantia. Fala comigo, promessa é uma garantia. A Bíblia diz que por não ter ninguém superior a Ele para jurar, Ele jura por si mesmo. Então quando Deus te promete algo, Ele está garantindo que se você fizer a sua parte, Ele já fez a dele. Ouvir promessas de Deus é bom, mas viver promessas de Deus é muito melhor. Imagino que quando Davi ouviu de Deus, nenhum reino será como o seu, eu vou te usar como um homem segundo o meu coração. Deve ter sido glorioso aquele dia, mas viver a plenitude dessa promessa deve ter sido melhor ainda. Imagino que quando José recebeu aquele sonho, deve ter sido glorioso. Uau, Deus me deu um sonho, Deus vai me usar na minha família. Mas eu imagino José como um governador, podendo liderar o seu povo no meio de uma seca, sabendo que Deus o ungiu para fazer algo que não era qualquer um que poderia fazer. Deve ter sido melhor do que quando ele ouviu. Você está comigo? Diga amém. Quem é pai aqui? Eu imagino que você amou ouvir dos céus em algum momento que você seria pai. Quantos aqui tiveram uma revelação? Sua mulher apresentou um exame de gravidez, estamos grávidos, ou você recebeu um sapatinho, ou alguma surpresa? Quantos aqui? Levanta a mão. É incrível. Eu lembro quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter acesso, a cartinha da casinha dizia assim: papai, agora o seu mundo vai ficar cor de rosa. Depois veio a notícia do Benício, a notícia da Chloe. Da Chloe foi interessante. Vamos tirar foto? Vamos, todo mundo lá olhando para a câmera. Aí do nada a Kézia vira: tô grávida. Só para pegar minha reação. Acho que até hoje eu ainda estou meio bugado dessa.
Foi muito bom ouvir uma notícia que os nossos filhos estavam a caminho, mas é muito melhor brincar com o Benício na grama. É muito melhor botar César no meu peito. Muito melhor ver a Chloe com os dentinhos nascendo. Porque toda promessa é incrível, mas o cumprimento dela é sobrenatural. 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 E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal. Ativa esse sininho aqui embaixo de notificação. E toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!